Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem? Em tempos de isolamento social, nós vamos aproveitar esses momentos para a leitura bíblica, para a oração. E aí, como não podemos sair, nos encontramos de forma virtual, tá certo? Eu estou aqui no YouTube, esse vídeo vai ficar disponível para vocês acessarem quando quiserem. Então hoje a nossa escola dominical será aqui, virtualmente. Vamos chamar então de Escola Bíblica Virtual, EBV, tá certo? Então essa é a nossa lição de hoje. Nós aqui, membros da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, tá certo? A nossa querida Igreja do Garcia, tá bom? A nossa lição hoje será a lição número 9, Convite de Jesus às Mudanças da Vida. Nós estamos usando a revista Andando com Deus, tá certo? E vamos trabalhar hoje a lição número 9. O nosso texto básico é o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, por favor, as irmãs, acompanhem a leitura. Lucas 5, 27 a 32. A vocação de Levi. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos e irmãs? Santo Deus, nós te louvamos porque podemos, mesmo nos tempos difíceis, confinados em casa, podemos parar instantes para meditar em Tua Palavra, meditar nas Escrituras e seguirmos com a nossa prática da devoção, do estudo, da reflexão da Palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta manhã de domingo possamos ter um estudo que venha falar aos nossos corações e nos levar a mudanças sérias em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Eu sei que a nossa escola dominical é bem participativa, irmãos perguntam, questionam. Aqui, como a transmissão não é ao vivo, vai ficar difícil esse tipo de interação. Mas no canal do YouTube tem comentários embaixo. Os irmãos podem fazer comentários no canal. Isso vai cair na minha caixa de correio, na minha caixa de e-mail. Eu responderei por aqui nos comentários as questões, as dúvidas. A discussão vai ficar não em tempo real, mas ela acontece também nos comentários do YouTube. Tá certo? Muito bem. O texto nos aponta para a história de Levi, um dos 12 chamado por Jesus Cristo, que era publicano. Estava trabalhando e no seu trabalho ele então encontra-se com Jesus, que chega para ele e diz: olha, Levi, vem, me segue. O texto diz que Levi deixa a sua profissão, segue Jesus e depois marca um banquete em casa, convidando outras pessoas para também ouvirem a Jesus Cristo. Nesta conversa, Jesus é criticado porque come com aqueles que eram considerados traidores da pátria. Porque era assim que os publicanos, aqueles que coletavam impostos, eles eram vistos pelos judeus, principalmente os fariseus e os escribas, enxergavam os publicanos como sendo traidores da pátria. Eles estavam a serviço de César, coletando impostos que não ficariam em Israel, não ficariam ali para o povo de Israel. Os impostos eram remetidos então para César. Por isso que os publicanos eram mal vistos, eram considerados traidores do povo. E é um desses publicanos que Jesus chama para ser seus discípulos. Já havia chamado pescadores, já havia chamado outras pessoas, mas agora ele chama um publicano. Alguém que era excluído do meio
do povo, da sociedade israelita. Essa é a história que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 5, esta chamada de Levi. A nossa lição nos faz algumas questões interessantes. Primeiramente, ela questiona esta perspectiva se nós devemos nos preparar para sermos testemunhas ou se o próprio fato de Deus nos chamar nos coloca como testemunhas de Jesus. Faz alusão, inclusive, ao chamado de Jeremias, quando coloca que Jeremias foi chamado enquanto criança. Deus tem nos chamado. Deus tem nos dado a possibilidade de nos capacitarmos para continuarmos servindo, seguindo e vivendo a vida cristã na sua totalidade. Mas uma das coisas que falta muitas vezes nos cristãos é a ideia de consciência. Consciência que foram chamados por Jesus. E aí eu vou reportar o que eu sempre falo na igreja, me reporto à ideia de consciência. Consciência não é saber que. Consciência é a tomada de uma posição que leva a uma ação efetiva. Por isso, a ideia de consciência está ligada ao conceito de praxis. Praxis é uma ação consciente que leva à transformação da realidade existente. Então não é só saber que você foi chamado, que Deus o chamou, que Deus o escolheu, que você foi predestinado, que você encontrou-se com Jesus. Que bom! Agora é preciso tomar a consciência de que você foi chamado, a consciência de que você é discípulo de Jesus. E o tomar de consciência aponta para uma ação efetiva, algo real, algo concreto. No caso de Levi, no texto que nós lemos, nós vamos encontrar isso exatamente quando ele deixa o seu posto. Ele não foi chamado para ser apenas um seguidor de Jesus e continuar com a sua vida no dia a dia, na normalidade, sem nenhum impacto na sua existência. Ele foi chamado para uma transformação. Ele foi chamado para ser mutatis. Mutatis, fazendo uma alusão lá aos outros discípulos, a ser pescadores de homens. No caso de Mateus, no caso de Levi, ele é chamado para transformar a vida de outras pessoas. Não é só ser chamado, é tomar a consciência desse chamado. Saber que Deus nos chama e quer de nós uma atitude de transformação da realidade. É a ideia mesmo de praxis que há pouco eu falava com vocês. Ação consciente que leva à transformação da realidade. Então não é apenas saber que você é salvo, ou como dizíamos em tempos remotos, levantou a mão. Não é apenas o levantar a mão, é o ato de você tomar consciência de que você foi chamado para uma missão específica, a missão de ser discípulo de Jesus. Então, eu fico repensando a minha prática cristã. Até que ponto, quando eu trago desculpas, eu trago argumentos de que eu não tenho tempo para fazer isso, que eu não tenho tempo para servir, que eu não tenho tempo de partilhar o evangelho, que eu não tenho tempo de cuidar de pessoas, que eu não tenho tempo, que eu não posso, que as minhas atividades são demais. Até que ponto eu tomei consciência de que eu fui chamado por Jesus para ser discípulo? Essa é uma dúvida que me bate. Eu sou consciente que eu sou cristão. Sou consciente que, de fato, o cristianismo é muito mais do que uma prática religiosa. O cristianismo é uma ação que leva à transformação de minha vida e, consequentemente, vida de outras pessoas. Essa é uma questão que me faz pensar. Não somos apenas chamados, devemos ter consciência deste chamado. E aí, quando eu tomo a consciência, consequentemente, a minha decisão leva a mudanças reais de vida. Mateus, Levi, ele deixa a prática de coletar impostos. Ele sai daquele contexto. Ele abandona aquele contexto. O texto aqui que nós lemos não deixa claro se foi na mesma hora, se foi no final do dia,
Se acabou o expediente, ele fechou a coleteria, eita, fechou o lugar que cobra impostos, né? Não se diz na hora qual foi o momento em que ele deixou a sua profissão, mas leva a uma mudança de vida. Então, tomar consciência leva a uma transformação. Quando decidimos seguir Jesus, algo mudou. Isso é real. Muda o nosso comportamento, valores que nós não tínhamos, passamos agora a ter, porque a partir do contato com Jesus, do contato com a Escritura Sagrada, alguns valores, entendemos valores como sendo o conjunto daquilo que dá sentido à nossa existência, o conjunto que nós acreditamos que é importante para nós, mudam os valores, novos valores se agregam à nossa existência, comportamentos são transformados. Eu estou agora não apenas falando de mim mesmo, eu agora falo a partir de um outro lugar, o lugar de cristão. Então, esse chamado que exige consciência me leva a uma transformação de atitude. O caso de Levi, ele abandona o seu posto e passa a seguir Jesus. E aí é interessante que nesta tomada de consciência, nessa transformação, há algumas atitudes concretas. Levi, e aí o texto sagrado, ele é muito interessante, quando ele diz que ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Tomar consciência e entender que o encontro com Jesus transforma vidas leva necessariamente ao partilhar dessa sua nova experiência, da experiência do encontro com Jesus com outras pessoas. Como Levi era alguém que tinha um grande contato, grandes relacionamentos, ele dá um banquete. Tinha posses, ele faz um jantar em casa. Nada melhor do que estarmos à mesa para partilharmos com pessoas. A mesa não é apenas um lugar de comer. A mesa é lugar de relacionamento. Nós não apenas comemos para satisfazer e manter o corpo. Nós comemos para nos relacionarmos com pessoas. E é num banquete desse que Levi, então, convida outras pessoas para ouvir Jesus, para partilhar com outras pessoas o seu testemunho. Testemunho de que alguém mudou a sua vida. Que aquele encontro com Jesus não ficou apenas no levantar a mão, não ficou apenas no seguir uma nova perspectiva religiosa, mas muda completamente o modo de perceber o mundo. Diz Paulo, aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu tenho uma nova perspectiva, um novo modo de enxergar o mundo. E vocês, meus amigos publicanos, meus amigos que fazem parte dessa minha rede de relacionamentos, estão convidados também a ouvir e ver essa nova perspectiva de vida. A ação de Levi é uma ação que leva a um testemunho para transformar a realidade, não só dele, como também de outras pessoas. Levi estava capacitado para isso? Sim, Levi tinha conhecimento, conhecia pessoas. Deus nos chama, usa a nossa própria forma de ser, usa os nossos amigos, usa os nossos relacionamentos. Deus nos capacita a partir da própria caminhada. Então, ser discípulo é seguir a Jesus de forma direta, tomando consciência de que precisamos transformar a realidade existente. Que o tomar consciência é agir para transformar. E mais ainda, não vamos esperar estarmos prontos para testemunharmos. O processo de treinamento, vamos assim dizer, o processo de capacitação para sermos testemunhas se dá sendo. Aqui nós aprendemos e nos capacitamos a sermos testemunhas e sermos discípulos, sendo testemunhas e discípulos. Por isso, o primeiro ato de nossa existência é tomar consciência que Deus nos chama.
No ato de tomar consciência, nós agimos para transformar essa realidade, darmos os passos dessa transformação. Levi deixa a sua profissão, mas não se limita a isso. Ele quer que outras pessoas possam conhecer o mesmo Jesus. O que é que faz Levi? Convida outros para um banquete, para que pessoas possam então estar com Jesus também. Concluindo então essa fala, percebam que no final do texto algumas pessoas se irritam com a prática de Levi. A prática de Jesus de ir comer na casa de Levi com publicanos e pecadores. Ué, mas onde é que deve estar Jesus? No meio de quem? O texto sagrado nos diz que a resposta de Jesus era: eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Então, nós, cristãos, nós que fomos chamados, temos consciência do chamado e agimos para transformar a realidade em que estamos, somos aqueles e aquelas que vão colocar Jesus em contato com aqueles que estão doentes e que precisam conhecer Jesus. Levi foi aquele canal de colocar Jesus no meio dos pecadores. Isso desagradou muita gente. A igreja que abre espaço, a igreja que se faz canal de comunicação entre Jesus e os excluídos, essa é uma igreja criticada. Essa é uma igreja que vai ser questionada pela sua prática. Jesus, na passagem de Levi, estava presente. Os fariseus questionaram a Jesus. Mas, sem a presença física de Jesus, os questionados nós seremos os questionados. Por que os excluídos? Por que os pobres como vocês? Por que os doentes? Por que as pessoas que não fazem parte desse ciclo social ao qual nós fazemos parte estão aqui? Por que vocês, igreja, abrem as portas para essas pessoas? A resposta é a mesma de Jesus. Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para os doentes. Se você precisa de mim, chegue, venha com consciência. É isso aí, gente. Essa é a nossa lição. Depois, na escola dominical, quando passarmos esse período de crise que estamos vivendo, nós podemos aprofundar mais essa discussão. Eu queria ter esses próximos instantes para orar com vocês. Eu gostaria de orar com vocês pelos nossos enfermos, e aqui eu quero lembrar nosso irmão Daniel Mota, que está enfermo, que a gente possa continuar intercedendo pela vida dele, e aí pelo país como um todo, pelo mundo como um todo, por esta crise sem precedentes que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela palavra, te agradecer pela essa necessidade que nos coloca de sermos conscientes do Evangelho. Mas nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir pelos irmãos enfermos. Vai até teu servo Daniel, dá a ele paz, dá a ele, ó Deus, segurança de tua presença ao lado dele, e que ele possa ser bem cuidado ali no espaço médico, e que aquilo que tem impedido que a sua saúde se restabeleça possa ser resolvido. Em nome de Jesus, abençoa teu servo Daniel. Dá paz às suas filhas, dá paz à tua serva Calcides, cuida, Senhor, mostrando à tua serva também a paz que vem do alto. Quero te pedir agora, ó Deus, pelo nosso país, pelo mundo, pelos irmãos e irmãs, pelas pessoas de um modo geral nesse mundo que sofrem com a infecção do coronavírus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá-nos sabedoria para enfrentarmos essa crise. Que possamos ser protegidos por Ti, que essa infecção, ó Deus, que cresce em progressão geométrica, não chegue na casa do Teu povo, que essa doença que cresce em progressão geométrica, Senhor, possa ser extirpada e que as pessoas não transmitam mais essa doença e assim, na sabedoria que dado a homens e mulheres, possamos encontrar a solução para dar-nos a sabedoria que vem do alto, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo,
Pedimos que a tua bênção, a bênção do Senhor Eterno, esteja com a IP do Salvador e com todos aqueles que, nesse momento, enfrentam essa dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa esse mundo, hoje e sempre. Aí, gente, nossa primeira experiência. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Durante esse período de confinamento, outros vídeos serão gravados e serão postados para refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor e juntos nos orarmos. Deus nos abençoe. Até a próxima.